Olá, queridas profissionais de enfermagem do Distrito Federal. Primeiramente, quero desejar um excelente evento. Não tenho dúvidas de que esta semana de valorização da mulher contará com debates de alto nível e despertará reflexões importantes sobre nossa luta, nossos direitos e nossa relevância dentro da enfermagem da sociedade brasileira. A enfermagem é uma área de atuação historicamente desempenhada por nós mulheres, desde nossas precursoras, como Florence na Europa e Ana Nery no Brasil, até as profissionais de hoje, que constituem 85% da força de trabalho da nossa profissão no país. As mulheres da enfermagem sempre foram protagonistas na defesa da saúde nacional e internacional. Neste momento de pandemia em que ocupamos a linha de frente, estamos sendo essenciais para a garantia de uma assistência qualificada e passamos a ocupar cada vez mais postos de liderança. Parabenizo o Corém, Distrito Federal, nas pessoas do presidente Dr. Alessandro Noronha e da tesoureira Valda Fumeiro, pela iniciativa do evento, que reafirma o compromisso com a valorização das questões relacionadas à mulher. Espero que a troca de conhecimento ao longo desta semana contribua para que estejamos cada vez mais conscientes dos nossos desafios, das nossas conquistas e do nosso papel na construção de um Brasil cada vez mais justo e igualitário. Mulheres, juntas seremos sempre mais fortes. Muito obrigada. Então, vamos iniciar o nosso debate. Quero dar as boas-vindas aos nossos participantes, aos nossos ouvintes. Em comemoração ao Mês da Mulher, o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal está realizando a Semana da Valorização da Mulher da Enfermagem. E a iniciativa desses debates é reafirmar o compromisso do Conselho de Enfermagem com a inclusão das mulheres em todos os âmbitos do nosso trabalho. E estamos aqui hoje para discutir um assunto tão relevante e, ao mesmo tempo, tão delicado, que é a violência contra a mulher. Porque eu acho que a violência não deveria nem existir, mas, enfim, o nosso tema é violência contra a mulher e para participar dessas discussões, nós temos mulheres aqui exemplares, mulheres maravilhosas, que vão contribuir, dividir conosco os conhecimentos de todas, com o nosso público da enfermagem, com as nossas mulheres. Eu gostaria que cada uma se apresentasse, para que todos possam saber quem são. Pode ser, doutora Lucimar, você pode iniciar se apresentando. Está me ouvindo? Agora sim, vocês conseguem me escutar? Sim, sim. Boa noite a todas e todos. Nossa, que felicidade, né? Estarmos estudando um pouquinho e pronunciando sobre esse tema de tanta relevância, né? Eu me chamo Lucimar Soares, a convite aí da tia Ana, na verdade, não sei se todos a conhecem, a tia Ana é como se fosse uma mãe para mim. Ela é da comissão, da nossa Comissão Saúde da Mulher. Exatamente, e aí, apesar dos dias corridos, né, eu sei que essa pauta é muito relevante e às vezes para colocar na agenda da gente fica meio difícil, mas a gente não teria como falar não, né, porque é uma pauta extremamente importante, não só para a gente, né, que somos mulheres, mas para sabermos qual é a situação, né? E aí, eu sou formada em Direito, sou advogada. A minha especialidade, na verdade, é Direito Previdenciário, né? Atuo aí na causa dos servidores públicos, né? Eu já tenho mais de 4 anos, especificamente trabalhando com a saúde ocupacional dos servidores públicos, principalmente aí com foco no Simpro, né? Não sei se vocês sabem que é o Sindicato dos Professores. Enfim, são várias questões que nós estamos. E apesar desse tema não estar dentro da minha área especificamente, foi um tema que eu sempre trabalhei, porque a gente, na faculdade, eu era
né, da Roda de Mulheres da Católica, e aí a gente teve vários campos, minha monografia foi nesse tema, tem outros trabalhos que nós desenvolvemos, né, e, enfim, é um assunto que nós estamos sempre a par. E aí, para esse tema de tanta relevância, eu posso apresentar a minha amiga? Sim, sim, pode sim. Posso pegar, né? Eu vou apresentar a minha amiga, porque ela que é especialista em direito penal aí, referente à mulher, tá? Eu vou deixar que ela se apresente, Eu agradeço tá bom? a Lau. sua participação. Obrigada, Lucimar, obrigada pelo convite. É sempre bom a gente participar desses momentos de partilha em que estamos prioritariamente entre mulheres, e acho que na área de enfermagem, principalmente, ainda é uma área que é vinculada ao cuidado e que é vinculada às mulheres também, e que a gente precisa, tem questões que são muito relevantes e que nós, mulheres, precisamos conversar sobre nós também, né? Eu me chamo Laura, como a Lucimar falou, a gente fez faculdade junta, participou aí desde do iniciozinho nos movimentos feministas dentro da faculdade. Eu trabalhei na administração pública no governo federal 5 anos e trabalhei no Ministério dos Direitos Humanos, na Ouvidoria de Direitos Humanos com o LIC 180 e o Disque 100. Hoje eu assessoro o senador Alessandro Vieira. O gabinete compartilhado, na verdade, no Congresso eu faço, é uma estrutura informal e a gente assessora a deputada Tabata Amaral, o deputado Felipe Rigoni e o senador Alessandro Vieira. E a gente trabalha com algumas pautas também de, por exemplo, a criminalização da violência política no ano passado. A gente tem trabalhado num projeto de lei agora também para criminalizar a prestação de dever de ofício condicionado a uma atividade sexual, que atinge principalmente mulheres também, e é uma inovação. Então, eu trabalho sempre com políticas públicas e gênero, sempre perpassando aí por todos esses temas. É um prazer estar aqui. Eu separei algumas coisas para falar também, mas eu espero ver como é que é a expectativa de como vai ser essa conversa aqui. Então, fico à disposição. Tranquilo, agradeço aí a apresentação. Doutora Domitília. Boa noite a todas. Me chamo Domitília Bonfim. Sou enfermeira há 15 anos. Há 10 anos eu sou servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Paralelamente à minha atividade enquanto enfermeira, também sou docente da Escola Superior de Ciências da Saúde há 8 anos. É um prazer imenso estar nessa roda. Queria agradecer a oportunidade e eu fico muito feliz porque hoje eu vou representar o que essa violência representa de fato no serviço de saúde, que é a minha vivência, né? Eu vou compartilhar com vocês o que eu vivo nas portas dos serviços de saúde. Por 8 anos eu trabalhei em urgência e emergência, sempre na atenção primária com os estudantes, então é um prazer enorme estar compartilhando com vocês o que de fato a violência contra a mulher representa nos serviços de saúde de uma forma geral. Muito obrigada pelo convite. Doutora Beatriz. Boa noite a todos, a todas, a todes. Queria agradecer primeiramente pelo convite. Meu nome é Beatriz Figueiredo, eu sou perita criminal da Polícia Civil aqui do Distrito Federal há 9 anos e há 3 anos eu estou na chefia da seção de crimes contra a pessoa, né, a seção que atende os locais de crimes contra a vida, desde 2015, incluindo especificamente os locais de feminicídio. A minha linha de estudo há muitos anos, eu sou especialista, estou terminando o mestrado na Unicamp agora, e ano passado fui convidada pelo Ministério da Justiça para ser conteudista do curso sobre o Protocolo Nacional de Perícias em Locais de Crime de Feminicídio, né, que foi destinado aí a treinar mais de 800 mil servidores da segurança pública. Então eu trabalho com isso diariamente, né, indo aos locais, infelizmente, no momento em que essa violência ela atingiu o seu ápice, né, essa violência ela é escalonada e quando ela chega no limite em que a mulher ela morre, ela vem a óbito, é o momento em que a minha equipe, que eu entro em ação.
Apesar de ser esse momento extremo, a gente tem uma série de informações muito importantes que são elencadas durante esse processamento do local, que precisam precisam munir o sistema judiciário de elementos para entender que aquele local de morte ele não é uma morte comum, ela é uma morte que ela tem uma assinatura e ela ocorreu por uma questão de gênero. Então, essa é a nossa principal pauta, né? A minha principal pauta nesses treinamentos, desde a minha equipe a outros profissionais do país, que é treinar o profissional da segurança pública para quando ele for chegar ao local, ele entender que aquele local ele tem uma série de detalhes e uma série de outras análises que precisam ser feitas para conseguir configurar aquilo como um crime de gênero, como um feminicídio, para que ele possa ser punido dessa forma, né? O feminicídio aí, ele é uma qualificadora do homicídio, então a gente tem que ficar atento a todos esses detalhes. Então, acho que vai ser interessante a nossa conversa, porque além de feminicídio, a gente atende locais de tentativa de feminicídio, ou seja, quando essa vítima não morre, e aí essa vítima vai ser atendida em centros de saúde, né? Então, eu acho que vai ser um bate-bola interessante, e é um prazer estar dividindo esse espaço com vocês, mulheres, e estou aqui à disposição. Muito bem, agradeço. Doutora Simone. Boa noite a todos. Acho que é uma grande oportunidade a gente estar discutindo um tema realmente importante, né? Tendo o Brasil o 5º lugar em feminicídio, né? Que é o 5º país em número de feminicídio. Então, é muito importante a gente estar discutindo com pessoas de diversas áreas e diversos setores, né? Eu me chamo Simone Fidelis, eu sou enfermeira graduada e licenciada pela Universidade de Brasília. Também estou finalizando o meu mestrado esse ano na área de enfermagem, com o tema Direito e Saúde. Sou advogada formada pelo UniCeub e estou nessa pauta aí da enfermagem forense, né, no intuito de consolidar esse novo ramo e conseguir contribuir com a segurança e a justiça para que a gente consiga atingir, né, o objetivo final, que é dar um retorno social a essas mulheres que foram vítimas de violência, né, de todos os seus tipos. Então, acho que essa noite, né, quero parabenizar o grupo que providenciou essa temática e que sugeriu esse encontro. Eu acho que tende a ser um encontro enriquecedor e é importante a gente ver, né, as diferentes vertentes de diferentes disciplinas e de diversas pessoas que atuam com essa temática, né, em focos diferentes. Eu acho que vai ser enriquecedor esse nosso encontro. Com certeza. Doutora Regina. Olá, boa noite. Um prazer imenso dividir essa noite com vocês. Eu estou na comissão junto com a doutora Simone e é um grande ganho para a enfermagem, falar da enfermagem forense, e também para a sociedade como um todo, que é um pedacinho a mais do cuidado às vítimas que tanto precisam, né? Então, uma lacuna que precisa ser preenchida e a gente está vindo para mostrar que é possível e que, como a doutora Simone falou, no final, né, a gente vai conseguir dar esse retorno social às vítimas que passam pelos hospitais ou pelos serviços de saúde. Muito bem, a Laura já se apresentou, né? Então, eu sou Valda, sou conselheira, eu estou na Comissão Saúde da Mulher e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Meu Deus, gente, que riqueza! É maravilhoso, é emocionante. Por quê? Porque muitas mulheres dependem do trabalho de vocês, da dedicação de vocês, do conhecimento de todas. E quero aqui iniciar com a doutora Domitília, a nossa primeira pergunta. O que é a violência contra a mulher? E, na prática, quais as suas impressões sobre a violência contra a mulher no contexto da pandemia e qual o papel do enfermeiro no atendimento à vítima dessa violência? Eita, Valda, muita pergunta. Todos me ouvindo? Sim, né?
Vamos lá, um conceito de violência contra a mulher, né? Com toda a sua subjetividade. Com certeza o que eu vou falar aqui na íntegra não se aplica dessa forma na área jurídica, né? Na área penal, porque eu vou falar no contexto dos serviços de saúde e da saúde, né? Então, a violência contra a mulher é uma manifestação da relação de poder historicamente desigual entre homens e mulheres. Essa manifestação, ela pode ser física, ela pode ser psicológica, ela pode ser sexual, ela pode ser patrimonial, ela pode ser moral. E logo cedo, assim que eu entrei na Secretaria de Saúde, eu descobri que esse tema, violência contra a mulher, ele é transversal. O que significa isso no contexto da área da saúde? Não importa se eu estou no pronto-socorro, se eu estou na atenção primária à saúde, se eu estou dentro de um centro obstétrico, se eu estou numa clínica médica, eu vou estar vulnerável a lidar com mulheres em situações de violência. E eu poderia passar a noite inteira falando das minhas experiências, mas eu escolhi uma que aconteceu no meu primeiro ano de docência, muito inocente ainda, muito inexperiente na docência. A gente marcou uma agenda de exames preventivos. No contexto do SUS, quem faz a coleta do preventivo, do exame ginecológico, são os enfermeiros. E eu marquei uma agenda para fazer a coleta desses exames, juntamente com os estudantes que estão no segundo ano de faculdade. E a minha expectativa e a dos estudantes era a técnica, como a gente coloca o espéculo, a lâmina, a escovinha e aquela organização do consultório. E a gente fica naquela expectativa, né? O estudante, ele quer treinar a técnica e a gente quer que a consulta saia perfeita. E resumindo a história, quando a mulher ela foi trocar a roupa e eu fui auxiliar a vestir a camisola, a fazer as amarrações, a gente faz o exame clínico nas mamas dessa mulher, além do exame ginecológico, eu observei no corpo, na região do tórax, do abdômen e das pernas, hematomas, né? E aí, na hora, a coloração diferente daqueles hematomas me chamaram muita atenção, né? Uns hematomas mais roxos, outros mais rosados, outros mais azulados. E na hora, claro que esse conhecimento prévio de sinais de violência a gente adquire ao longo, né, da faculdade, da nossa formação, eu perguntei o que se tratava aqueles hematomas. E a consulta, que era para ser de ginecologia, de exame clínico das mamas, ela tomou um outro rumo, né? Essa mulher desaba na minha frente, na frente das estudantes, e fala que estava sendo violentada, né? Então, fala que aquilo ali era reflexo de dias diferentes de violência física sofrida a partir de um parceiro, né? De um relacionamento abusivo. E veja que ela marcou aquela consulta num pedido silencioso de socorro, né? Então, eu me preparei para uma situação e, de repente, tudo mudou, né? Eu tive de notificar, eu tive que mudar todo o meu contexto, fazer testes rápidos diferentes, agendar visita domiciliar, fazer orientações que não estavam no meu script, porque a gente, enquanto docente, a gente também tem o nosso planejamento. Então, no contexto da saúde, da área da saúde, violência contra a mulher é um tema transversalíssimo, né? Em relação à pandemia, a gente viu na mídia o aumento no número de divórcios e no número de violências domésticas contra a mulher. Só que o que eu trago para vocês, das minhas impressões, da minha vivência enquanto enfermeira, na linha de frente, é uma impressão que eu queria até ajuda, né, dos especialistas para classificar esse tipo de violência que eu vivi na pandemia. No contexto do SUS, quem faz o pré-natal de baixo risco são os enfermeiros. E, em virtude da pandemia, o número de consultas de pré-natal despencou. Obviamente que vem na nossa cabeça que a mulher não vem fazer o pré-natal com medo da pandemia. E até aí tudo bem. Quando a pandemia esfriou, a gente começou a fazer busca ativa, ligar para essas mulheres
E mesmo assim, a pandemia fria, a vacinação a todo vapor, a adesão do nosso pré-natal baixíssima. As mulheres não vinham para o pré-natal. Fazíamos eventos, enfim, aquela confusão para conseguir trazer essa mulher para o pré-natal. E na nossa cabeça, o motivo dela não vir para a consulta era o medo da pandemia. E quando a gente vai ouvir a fundo, né, por que essa mulher não vem para um pré-natal, né, a gente se assusta, né? Então, a gente começou a perguntar o porquê que você não veio, né? E as respostas a resposta é simples, pelo simples fato de eu ser mulher, pelo simples fato de estar gestante, porque eu não posso passar a minha gestação para o meu companheiro, pelo simples fato de eu não ter o apoio escolar para cuidar dos meus outros filhos, então eu não posso ir para o pré-natal, porque eu tenho as outras crianças, eu não tenho com quem deixar os meus filhos, né? Se eu for fazer o pré-natal, eu não consigo produzir, porque meu trabalho exige isso de mim. E, resumindo, gente, a mulher foi imposta uma situação socioeconômica para ela com a pandemia, que eu considero de extrema violência. Ela deixa de ir para o pré-natal, porque ela não tem com quem deixar os filhos, ela perde o apoio escolar, porque a escola é um apoio para essas mulheres poderem trabalhar e cuidar de si. Elas têm que assumir o papel de professora domiciliar. Olha, já eram muitos os papéis. Imagina agora essa mulher gestante, gerenciando casa, gerenciando filho e gerenciando as tarefas escolares. E não para por aí. Quando esse bebê nasce, né? Quando esse bebê nasce, a puérpera também não vem para a consulta, que a gente chama de revisão de parto, para quem não é da área. Por que essa mulher não vem para a revisão de parto, né? Porque ela não tem escolha. Na hora que o bebê dorme, ela precisa cuidar dos outros, que ela não tem o apoio mais da escola, ela não tem o apoio da creche, ela é sozinha. Ou ela perdeu o emprego por conta da pandemia e está desempregada, ou ela pediu para sair do emprego, ela pediu demissão, porque ela não teve escolha, só pelo fato de ser mulher e ser mãe, ela teve que pedir desligamento, demissão do trabalho, porque não tinha para onde mandar as crianças e não tinha como pagar uma pessoa. Então, eu nem sei classificar esse tipo de situação para você, no contexto dos tipos de violência, quando a gente vai tipificar a violência contra a mulher. Porque o que essas mulheres sofreram na pandemia, fora do que a Globo mostra, né, que é o número de divórcios, o número de violência física, mas as mulheres do SUS, as usuárias do SUS, principalmente as mulheres mais vulneráveis, se para a gente foi difícil enfrentar o contexto de pandemia com marido, com filho, com home office, vocês não têm noção do que essas mulheres mais vulneráveis sofreram e sofrem no contexto da pandemia, sem fazer pré-natal, sem fazer revisão de parto, sem apoio nenhum para cuidar sequer de si. Tivemos um aumento do número de neurosífilis, que ela é de transmissão vertical, a mãe transmite para o bebê, e quando a gente consegue ver isso no pré-natal, a gente intervém. Então, assim, foi uma cascata de situações. Então, eu acredito que essa mulher, no contexto da pandemia, ela foi muito violentada, e foi aquela violência que eu não sei classificar, uma violência silenciosa, né? Em relação à última pergunta sua, Valda, qual o papel do enfermeiro no contexto da violência contra a mulher? Primeira coisa é o acolhimento. Quando eu falo em acolhimento, as pessoas dizem, é saber ouvir. É muito mais do que saber ouvir. É você ter tempo para ouvir, é você escolher um local adequado, é você entender que existe um sigilo envolvido ali, e é você saber que existem indicadores de violência objetivos e subjetivos. Alguns estão nos livros, mas eu falo para vocês que ao longo do tempo a expertise nos faz desenvolver habilidades que a gente consegue identificar indícios subjetivos na hora do acolhimento. Outra coisa importante, a atribuição do enfermeiro é a notificação. A violência doméstica, a violência até a autoprovocada,
ela é de notificação obrigatória, é papel de qualquer profissional de saúde fazer isso e conhecer essa ficha de notificação para que sejam gerados dados, indicadores de violência, para que se formulem a partir daí políticas públicas, fluxos locais e regionais. Você, enfermeiro, que lida com a situação de violência, ou que está exposto a lidar, precisa saber manejar essa mulher vítima de violência. Eu acredito que na área policial é mais a violência física e talvez sexual. Para a gente, são os diversos tipos de violência. E o que a gente faz quando se depara? Eu vou passar bem rapidamente. A gente precisa conhecer a rede de atenção à saúde. A gente precisa conhecer a rede intersetorial. A gente tem que entender que existe a delegacia de polícia. A partir de lá, a delegacia de polícia faz os encaminhamentos para o IML. E a gente precisa entender que tem uma variável aí muito importante, que eu apanhei muito da comunidade na porta do pronto-socorro, porque a comunidade, ela não entende por que aquela mulher que está sorrindo, andando, conversando, ela tem uma classificação de risco laranja diante de um paciente que está com dor aguda, né? Por quê? Porque a gente, nas nossas intervenções, principalmente quando a gente fala de violência sexual, a gente trabalha com a variável tempo. E isso a comunidade não entende. Até o próprio vocês da polícia, quando vão mandar para o IML, são 12 horas após o coito anal e 48 horas após o coito vaginal, em caso de exame pericial para detectar, por exemplo, o esperma, né? A gente que está ali no serviço de saúde, a gente tem um tempo de 72 horas para fazer a intervenção medicamentosa. Por isso que ela é classificada de laranja. Por isso que ela automaticamente ela vai ser atendida, né? E o que eu trago de novidade para vocês que estão assistindo, para estudantes, para profissionais, é que a gente tem um parecer do COFEM, é o parecer número 12 de 2020, que respalda a prescrição por parte do enfermeiro, ou seja, o enfermeiro ele pode e deve prescrever o PEP, que é um protocolo medicamentoso pós-exposição sexual, a partir da publicação de uma PCDT, que são diretrizes terapêuticas. Isso foi em 2020. Essa diretriz ela não existia. Porém, ano passado foi publicado o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas em 2021. Então, hoje, eu afirmo para vocês que toda a parte medicamentosa, ela pode e ela deve ser prescrita pelo enfermeiro, que é a penicilina benzatina para prevenir sífilis, que são os antirretrovirais para prevenir HIV, a pílula do dia seguinte, que a gente chama de anticoncepção de emergência, a azitromicina, enfim, é um protocolo de medicamentos que o enfermeiro tem amparo hoje, desde o ano passado a gente tem amparo legal para prescrever. Não sei se a Valda vai lembrar, mas quando isso acontecia na emergência, a gente dependia do médico, né? E, na verdade, esses formulários eles estavam prontos, a gente fazia aquela avaliação inicial e o médico praticamente carimbava e assinava, porque só ele tinha amparo legal para fazer isso. Então, hoje a gente não precisa perder tempo diante de uma mulher que sofre violência sexual. E, para finalizar, o que eu falo é: conheçam a rede intersetorial e a rede de atenção à saúde. Hoje a gente tem o programa Violeta no HMIB, hoje a gente tem o programa Margarida no HRAM, a gente tem os CREAS, os CRAS, o Conselho do Direito da Mulher. Enfim, após a denúncia, ela tem uma série de direitos que eu acredito que os especialistas na área vão saber. Então, qual o papel do enfermeiro diante da mulher vítima de violência? O que eu falo é que o enfermeiro, acreditem, é um dos primeiros profissionais de nível superior com quem essa mulher tem contato nos serviços de saúde. A gente atua na classificação de risco, nas portas dos pronto-socorros, a gente atua na atenção primária, a gente atua no âmbito hospitalar, no centro obstétrico. Então, não tenham dúvidas de que o enfermeiro é um dos primeiros profissionais de nível superior no contexto dos serviços de saúde que essa mulher tem um contato. E se esse enfermeiro não tiver a noção da responsabilidade que ele tem em identificar os indícios de violência, tanto objetivos quanto subjetivos, a mulher se perde e a gente pode perder intervenções importantíssimas. Então, é uma grande responsabilidade a nossa atuação frente aos serviços de saúde para
tentar nortear aquela mulher, porque ela não tem noção dessa rede intersetorial, ela não tem noção do que o serviço de saúde pode oferecer para ela, né? Então, como enfermeira assistencialista, eu falo para vocês do nosso papel e que é um contexto transversal. Eu tenho 15 anos de experiência em todos os lugares que eu passei e que eu passo até hoje, eu me deparo com situações de violência, né? Físicas, sexuais, morais, das mais diversas possíveis. A gente também faz visitas domiciliares no contexto da atenção primária, então não se enganem, nós não estamos imunes nem blindados dessa temática, por isso que desde o início eu falo que é um tema transversal. Muito obrigada. Muito bem, a doutora Domitília, ela foi a propósito mesmo, ela vem contextualizar toda essa parte da rede intersetorial e a atuação, de fato, do enfermeiro assistencialista para nortear o nosso debate. Até porque nós temos aqui uma turma da Comissão de Enfermeiro Forense, que é uma comissão nova, né, que está conosco, inclusive, lá no Conselho Regional de Enfermagem, e eu gostaria que vocês pudessem explicar um pouquinho para a gente, pode ser ou a Simone ou a Regina, qual a importância de um atendimento diferenciado em casos de violência contra a mulher, realizado pelo enfermeiro forense. Explica um pouquinho isso para a gente entender esse contexto. Conseguiu ouvir direitinho? Vocês conseguiram ouvir? Sim, posso falar então? Então, Comissão de Enfermagem Florense. Comissão de Enfermagem Florense. Muito bem. Então, gente, acho que a primeira coisa que a gente precisa trazer é de onde vem essa enfermagem forense, né? Na verdade, ela foi criada pela Virginia Lynch enquanto disciplina de enfermagem nos Estados Unidos, e ela veio para a gente, apareceu no primeiro momento em 2011 por uma resolução, a 358 do COFEN, desculpa, e aí veio em 2017 com uma regularização mesmo do que é o enfermeiro forense, quem é esse enfermeiro forense e quais seriam as atribuições desse enfermeiro forense. Só que, como tudo que é novo no Brasil, a gente ainda precisa construir melhor essa figura, né, dentro do sistema de saúde, e não só de saúde, porque uma coisa que é clara na teoria da enfermagem forense de Virginia Lynch é a interação, que é o que a Domitília traz com muita propriedade. Não tem como tratar uma mulher vítima de violência pensando só na saúde ou só na segurança. O que a gente precisa é da junção de saúde, segurança e um terceiro elemento que é a justiça. Porque, além do enfermeiro trabalhar todas as dimensões que já são próprias do enfermeiro, como prestar atenção no biológico, no tipo de infecção que tem, no tipo de lesão de pele que tem, né, tratar ou tentar minimizar os danos dessa violência física com a pílula do dia seguinte para evitar uma gravidez, ou até os antirretrovirais, a gente também precisa pensar na questão psicológica, principalmente na revitimização e na retrauma da vítima de violência, que também acaba sendo, né, caindo na mão do enfermeiro, que, como a Domitília falou, nós fazemos classificação de risco. Então, essa mulher primeiro vem para a gente, para que depois a gente determine. Então, o que a gente percebe aí é que na assistência à mulher vítima de violência existe uma lacuna. E aí, no direito, a gente tem, né, na criminologia, a tal da cifra negra. O que seria essa cifra negra? Seria justamente essa subnotificação, é onde ela faz um boletim de ocorrência e ela não tem uma resolução, né? E aí vem a subnotificação melhorando isso, sendo que ela nem chega a fazer esse boletim. E aí a gente observa que muitas vezes a mulher tem medo de ir para a polícia, e aí ela vem para a saúde. Então, essa lacuna, então, no intuito de ajudar tanto a justiça, como a segurança, como a saúde, eu acho que o enfermeiro forense vem e, num momento muito propício para se instalar, que é no intuito de tentar minimizar e diminuir essa lacuna e contribuir para que o serviço da segurança possa ser, né,
feito, para que da justiça possa ser feito e que para a saúde possa ser feito. Porque a ideia desse interacionismo, quem mais tem benefícios com ele é a própria vítima de violência. E nós que somos enfermeiros forenses, que ainda precisamos adentrar nesses espaços, qual seria o nosso diferencial ao tratar uma paciente vítima de violência? Porque a enfermagem hoje já faz isso, né? O enfermeiro lá da ponta, ele já trata essa mulher. Quando ela vai na delegacia, né, o pessoal da segurança já faz todo um acompanhamento, né? Já existem hoje órgãos da justiça que ajudam. Mas, infelizmente, a gente não tem essa rede, né? Ainda está faltando isso. E quando a mulher chega no serviço, a gente precisa trabalhar com o tempo, porque, né, os vestígios precisam ser coletados no intervalo de tempo que possam se tornar evidências, que possam ser usadas como provas nos tribunais. E assim a gente possa fazer a tão sonhada justiça social para essas mulheres. E tentar diminuir essa cifra negra, tentar diminuir a falta de adesão ao tratamento à mulher vítima de violência, porque muitas vezes ela tem vergonha, então ela não vai. Então, muitas vezes ela vai à delegacia, mas ela não faz o IML, né? Não vai para o IML para fazer o exame de corpo de delito. E ela se identifica com a enfermagem, porque a enfermagem tem 80% de mulheres. Então, é mais fácil ela se abrir para a gente. Então, a gente tem também essa característica que beneficia. O que pode diferenciar, então, o nosso atendimento? Que além de ver todas as dimensões legais, sociais, dimensões biológicas, sociais, psicológicas, a gente vê também a questão legal. A gente consegue ver a importância do trabalho da segurança no nosso atendimento à mulher vítima de violência. A gente consegue entender o trabalho da justiça no momento que a gente faz esse acolhimento humanizado a essa vítima de violência. E sim, isso aí pode trazer diferença para esse contexto que está agora, né? Nem vou citar da pandemia, que a Domitília colocou muito bem. Com a sua fala, doutora, eu fiquei super curiosa para ouvir aqui a doutora Beatriz Figueiredo, porque foi excelente a sua fala, assim como a da doutora Domitília. Eu acho que o público está bem curioso aí, referente a esse assunto, com esses cuidados prestados por todos vocês. Pode ser, doutora Beatriz? Claro, claro, por favor. Enquanto vocês iam conversando, eu fui pensando as coisas que seriam mais interessantes de tratar para fazer essa interface aí da perícia criminal, da polícia com a enfermagem forense. Primeiro que é muito importante para todo mundo que está ouvindo aí, que são profissionais que em formação, ou que daqui a pouco vão estar formados, ou profissionais que já estão formados, ou professores que vão dar instrução para outros alunos, que quando a gente fala também da mulher vítima de violência e vítima do feminicídio, a gente está falando da mulher não só no contexto do sexo biológico, né? A gente tem que incluir as mulheres transgênero, as travestis, as transexuais, e isso não é uma questão de opinião, isso está na lei, né, aqui no Distrito Federal. É importante falar porque, às vezes, no hospital, numa emergência, vai chegar ali uma travesti, uma mulher transgênero, e o profissional tem que ter esse olhar treinado também para falar, não, é uma mulher. E será que tem algum sinal aqui que vai me alertar para ela estar sofrendo algum tipo de violência? Às vezes, se a mulher tiver consciente, né, pode acontecer essa empatia, que eu acho muito louvável, com o profissional, né, de enfermagem, principalmente se for uma outra mulher, dela se abrir, mas é importante também a gente se atentar para essa vítima quando ela estiver desacordada, se ela tiver passado por uma cirurgia, ou quando a vítima não for a paciente principal, né? Às vezes a mulher consegue esse escape de ir num posto de saúde com a desculpa de levar o filho que está passando mal. E aí o profissional tem que olhar para a família como um todo, né? Às vezes a mulher levou o filho que está com uma gripe e o enfermeiro vai olhar para a mulher e vai falar, não, mas eu estou vendo que tem algo de errado aqui com ela. A criança pode ser o paciente, mas talvez ela seja o foco de um outro tipo de violência. Então, além das violências dos sinais mais claros de violência no corpo da mulher, lesões, né, que eu digo que são mais claras porque é o que é esperado, é muito importante para esse profissional procurar elementos de violência
violência simbólica. De repente, aquela paciente está ali com o cabelo cortado de um jeito torto, que você olha e vê, fala, não é um corte de cabelo no salão, né? O cabelo ele é muito ligado à feminilidade, então muitas mulheres em situação de violência, os companheiros ou os parceiros eles cortam o cabelo com esse intuito, né, de ofender a visão que a mulher tem de si mesma. Se essa mulher tiver marcas nas mãos e nos pés, isso pode significar que ela está sendo mantida em cativeiro, ela pode estar em algum movimento de restrição de liberdade, isso é muito importante. E eu vou chamar a atenção também para as mulheres que vão procurar atendimento ou que vão ser atendidas em quadros de tentativa de suicídio, né? A gente tem aí um tipo de crime que é o auxílio à instigação ao suicídio, e a violência psicológica, a violência simbólica, a violência patrimonial, a violência física, durante os anos, eles pode agravar um quadro depressivo dessa mulher, até que ela venha tentar a morte. Então, suicídio não é crime, mas instigar, auxiliar o suicídio, sim. Então, esse parceiro, né, pode ser responsabilizado, sim, se for provado que essa mulher teve um quadro de saúde mental agravado, né, uma doença mental agravada, em razão de estar vivendo nesse ambiente extremamente hostil, né? Como vocês falaram aí, a gente tem essa questão dos exames que são feitos no IML, única e exclusivamente porque a gente está falando de um vestígio, ele precisa ser coletado por um perito oficial, né? Então ele vai ser coletado ali pelo perito médico legista. Qualquer coisa coletada fora desse contexto, ela não vai entrar no sistema probatório. Então, para a gente também é prioridade, né? Eu falo para a gente, enquanto polícia, que essa mulher seja atendida o mais rápido possível. Óbvio que lá é um atendimento diferente, né? Não é um atendimento como é feito no hospital, no momento posterior. Esse atendimento é para constatar mesmo essas lesões. Então, eu acho que é importante o profissional ter claro isso na cabeça, porque, como eu falei, às vezes a gente vai atender locais de tentativa de feminicídio, né? Às vezes é pedido como tentativa de suicídio. Então, a gente tem a vítima viva ali ainda, que ela vai, num primeiro momento, ser atendida num ambiente hospitalar, né? Então, como vocês falaram, o primeiro profissional que ela vai ter contato vai ser esses profissionais da equipe de saúde. Lembrando, como a Domitília falou, que a denúncia pelo profissional da saúde, essa notificação ela é compulsória, né? A pessoa é obrigada a fazer. E é interessante também aí um outro momento, né? Que nós somos profissionais, mas a gente também tem a nossa vivência particular, que às vezes você está em casa, na pandemia isso aumentou muito, né? As mulheres não estavam saindo para trabalhar, então elas ficavam mais tempo dentro de casa com os supostos agressores. Então, se você estiver ouvindo alguma mulher apanhando, alguma mulher sendo agredida, não precisa ser a vítima a denunciar, né? É uma denúncia que pode ser feita por qualquer pessoa, né? É uma ação pública incondicionada, então não precisa ser a vítima. Então, ouvir uma vizinha apanhando, tem notícia de que alguém está sofrendo algum tipo de violência, faça a denúncia, não precisa ser a própria vítima, né? Isso é extremamente importante a gente falar também, porque, como eu falei, a gente tem o papel profissional, né? Aí a gente pode ficar com isso condicionado na cabeça, não, só quando eu estiver ali trabalhando como enfermeira que eu tenho essa obrigação. Estou falando isso porque eu sou formada em odontologia, né? Cliniquei um tempinho antes de entrar na polícia, e aconteceu muito comigo isso, né? De conseguir perceber sinais de violência na mulher quando ela não era minha paciente, mas que ela estava indo levar um filho, enfim. E é importante também a gente ampliar um pouco a rede da violência contra a mulher, principalmente falando nos feminicídios e nas suas tentativas, que ele não acontece só em foro íntimo, tá? Então, não é só quando for o marido, o companheiro, né? O feminicídio, ele é definido como a morte de mulheres intencionais, né? Mortes violentas intencionais, por razão de ser mulher, por razão de gênero. E quando é que isso acontece em outro momento? A gente tem dois tipos de violência, basicamente, falando aí já na questão policial, que é o que a gente chama de violência estrutural, que é essa violência que acomete os grandes centros, em países subdesenvolvidos, que é aquele senso de medo que todo mundo tem, de estar andando na rua com o carro à noite e falar, nossa, talvez me assaltem, leve meu carro, leve meu celular. Isso é a violência urbana. E tem a violência de gênero. A mulher, ela é acometida pelas duas em somatória, né? Só você conversar com qualquer homem e perguntar se ele já teve medo ao atravessar uma rua escura de ser violentado, ele com certeza vai te responder não. E todas nós aqui vamos dizer o contrário, né? Então, o feminicídio, ele pode acontecer como um agravante dessa violência urbana. Por exemplo, a mulher está num ponto de ônibus,
se ela tiver tiver um homem no ponto de ônibus, ele pode ser assaltado e o assaltante vai embora. Se essa mulher estiver no ponto de ônibus, provavelmente ela vai ser assaltada, violentada e morta. Então, esse feminicídio também não está associado só a esse foro íntimo, é bom a gente abrir para a gente não ficar, às vezes, só condicionado com um parceiro, um namorado, né? E vai acontecer em várias situações, com a criança, quando a gente vai falando de tráfico de mulheres, enfim, tipo de prática de sexuais obrigatórias, né? Enfim, como eu falei, esse tráfico de pessoas é muito importante a gente falar, porque parece que é uma realidade muito distante, mas não é, com mulheres mais velhas, com mulheres que têm algum tipo de deficiência, porque essas mulheres, elas são mais vulneráveis ainda, né, porque às vezes elas não conseguem se locomover, ou não conseguem falar, ou não enxergam, então elas têm uma série de outras situações que vão fazer ela ficar uma vítima mais vulnerável, então é muito importante, porque às vezes esse tipo de paciente, ele tem que fazer um tratamento, né, mais frequente, mais a miúde aí num centro de saúde, então é importante acompanhar, né, analisar mudanças comportamentais dessa vítima, e, enfim, então o feminicídio é bom a gente abrir o campo para não entender ele só como um feminicídio íntimo, apesar de que é o mais comum, que mais acontece, né, as mulheres, elas são mortas basicamente nos seus lares, assim, né, no ambiente de trabalho ou dentro de casa. A gente faz alguns locais de feminicídio, perdão, em ambientes públicos, mas em áreas públicas, mas o mais comum é nesse ambiente dentro de casa mesmo, né. Então é importante essa conversa, assim, eu acho que é um caminho que ele tem que ser estreitado cada vez mais, porque vocês podem dar informações muito importantes para o primeiro policial. Às vezes o policial da delegacia vai lá no hospital para colher algumas informações. Então, se esse enfermeiro, se essa enfermeira tiver uma especialização, tiver um conhecimento da área forense, que significa, tal qual a odontologia, né, significa a enfermagem a serviço da justiça, poder passar essas informações, falar, sei lá, a pessoa nesse momento está sedada, está em coma, ou enfim, alguma coisa, está dormindo, ou não consegue falar, mas eu percebi esse sinal. Ela está com o cabelo cortado, ela está com uma marca na mão que não é uma lesão de faca, mas é uma marca indicativa de que ela foi amarrada por uma corda, né? Às vezes, se for uma paciente que você conseguiu olhar e falar, não, está com uma presença de fezes aqui, com sangue, que não é esperado para esse quadro. Todas essas informações são fundamentais de serem passadas para o primeiro policial que for lá, às vezes, né, coletar um depoimento, às vezes essa mulher não vai ter condição de falar na hora, às vezes ela não falaria mesmo por medo, por receio, né, então se o profissional tiver esse feeling, e isso ele vai conseguir estudando, debatendo, escutando espaços apropriados, ouvindo mulheres especialistas no tema, ele vai abrir o olhar dele. Eu falo sempre para os meus peritos lá da minha equipe, nós somos 34 peritos, que se o perito não sabe o que ele está procurando, ele não vai entender quando ele encontrar. E isso serve para todas as áreas, né? Então, o enfermeiro, ele sabe o que é que ele tem que procurar quando liga uma chavinha de que aquela mulher pode estar sendo uma vítima de violência, ele vai conseguir entender todos esses sinais. Se não, pode estar muito claro, pode estar muito evidente, e a gente não vai conseguir entender, não vai conseguir captar essas coisas, né? Também é importante aí, considerando esse atendimento que ele é múltiplo, às vezes o próprio agressor vai acompanhar essa mulher no atendimento, né? Ter esse feeling de entender certos padrões de comportamento, se o cara interrompe muito a mulher, se é ele que fala dos sintomas, se ele se recusa a sair da sala para deixar a mulher ser atendida sozinha, aí vocês vão saber falar muito mais do que eu, mas em termos comportamentais no universo da criminalística, esses são sinais de que pode haver alguma coisa estranha. E lembrando que essa notificação compulsória, às vezes, aí já falando como profissional da saúde, que eu fui um pouco antes de ser policial, você não precisa ter receio de fazê-la, óbvio, você não vai usar essa ferramenta de maneira inconsequente, mas você não precisa ter uma certeza, né? A simples dúvida você vai acionar e aí pessoas capacitadas vão analisar aquele caso para saber se é ou não, né? Muito melhor a gente pecar pelo excesso do que não, mas raramente um profissional, quando ele tem por algum motivo uma dúvida ou um questionamento, ele está errado, né? Principalmente profissionais da área da saúde, que a gente consegue entender o paciente como um todo, né? Não só olhar para a pessoa como um corpo físico, entender níveis de comportamento, né? Entender esses níveis sociais. Então, se ficou na dúvida, se sentiu que tem alguma coisa estranha, faça a notificação, denuncie, enfim. E, além disso,
todas as colegas que estão na sala comigo, mas para quem estiver ouvindo também, enquanto perita criminal, enquanto policial, à disposição de vocês como profissionais, como mulheres, né? A polícia, a função dela é servir a população, não é o contrário. É um ambiente extremamente machista, um ambiente dominado por homens, então todos os nossos espaços, eles são conquistados com muita luta, com muito suor, com muito esforço. Eu sou a única mulher chefe de uma seção externa dentro do Instituto de Criminalística, para vocês terem uma ideia. E foi um caminho muito longo falar desse assunto dentro do Instituto de Criminalística. Eu lutei muito para que os meus peritos fossem treinados, né, com um treinamento humanitário que eu entendo, para atender essas vítimas mulheres, esses familiares. E a gente está aqui para aprender também, né, para sempre, a todo tempo, para fazer essa troca, enquanto profissionais, enquanto pessoal. E só para terminar, assim, como também vocês já falaram, que eu acho que o mais importante é não vitimizar aquela mulher novamente, né? O jeito como as perguntas são feitas, o jeito como o corpo dessa mulher vai ser tocado é muito importante. Voltando a falar dessas mulheres transgênero, né? Às vezes a gente pode ter uma mulher ali que ainda não conseguiu fazer a mudança do nome social, então ela vai entregar um documento que tem um nome masculino, ter a generosidade de perguntar, não, qual é o seu nome social, como você prefere ser chamada, como eu vou me dirigir a você, porque são coisas muito pequenas, mas que fazem toda a diferença para aquela mulher que já sofre um quantum de violência, de todos os tipos de violência há muito tempo. Então, são pequenas atitudes, mas que com certeza faz diferença até para essa vítima se sentir pertencente a um universo em que ela pode ser escutada, né? Porque a nossa maior dificuldade é isso, é ter acesso à vítima, né? A vítima, ela tem medo, ela não vai, ela é ameaçada. Então, o foco principal da prevenção é a gente ter acesso a essa vítima o quanto antes, né? Então, eu torço para que vocês não atendam mulheres, porque não teremos mulheres vítimas, mas que vocês atendam antes de mim, né? Porque, como eu falei, quando eu chego no local, eu não tenho mais o que fazer. Eu vou lutar para que aquela pessoa seja punida com o rigor da lei que merece o caso, mas eu não quero ir para esses locais, né? Porque quando eu vou, eu sei que é porque essa violência ela já chegou no ponto extremo dela. Então, eu não quero atender essas mulheres, não quero que vocês atendam também. E eu acho que o foco do nosso trabalho tem que ser esse da prevenção, tentar encontrar vítimas em potencial e evitar que elas entrem nesse ciclo, e as mulheres que já entraram, a gente ter essa capacidade de tirar essa mulher o quanto antes. Muito bem, essa discussão, ela gera um facilitador muito importante e faz uma ponte para os mais vulneráveis que estão lá na ponta, né? Porque essa troca de conhecimento, ela enriquece aqueles que prestam serviço a esses mais vulneráveis. Então, a importância da gente estar dividindo esses conhecimentos. E agradeço a fala de cada uma e venho aqui para a doutora Laura, para a doutora Lucimar. Qual que é a percepção de vocês em relação a toda essa discussão? Doutora Lucimar ou doutora Laura? Eu posso começar, mas a Domitília disse que queria falar, acho que aqui no chat. Na verdade, eu queria só complementar em questão a ficha de notificação. Quando a gente suspeita, a gente tem total autonomia para fazer a notificação. E aqui no DF, para quem não sabe, não conhece a rede, a gente nem precisa assinar a ficha, tá? Então, é uma pactuação local. A gente não precisa assinar a ficha de notificação compulsória, só para deixar claro, para que as pessoas, às vezes, desmistifiquem alguma impressão. Não precisa assinar aqui no DF. Ok. Eu vou fazer algumas observações. Realmente, eu acho que eu aprendi muito mais do que tenho a contribuir aqui com essas falas. Na verdade, eu fiquei bem impressionada, assim, porque eu trabalho, como eu disse, trabalho há um tempo na administração pública, agora no legislativo, e eu consegui enxergar um abismo, assim, entre tudo que eu faço, em tese, na teoria, fazendo projetos de lei e atos normativos, e tudo que vocês passam na ponta, assim. Eu fiquei pensando aqui que em 2017 a gente trabalhou no projeto de lei que foi aprovado
para que as mulheres fossem atendidas por policiais mulheres, né, alterando a Lei Maria da Penha. E eu lembro que na discussão eu estava no Ministério da Justiça e eu não me lembro de ter conversado com os policiais para saber como é que, se isso fazia sentido, assim, na verdade, as demandas legislativas, a demanda que vem, ela vem com aquele impacto midiático. Então, a gente teve a aprovação agora da Lei Mariana Ferrer por conta de um fato, e aí daí surge uma lei. Um fato impactante de estupro coletivo, saiu na mídia, a gente faz um projeto de lei. Só que a gente não conversa com quem está na ponta, né? A gente não conversa com quem está passando isso todo dia, muito menos com mulheres, com as vítimas, muito menos com vocês que estão dia a dia vendo o impacto disso na vida das mulheres. E eu achei extremamente interessante o que a Domitília falou sobre a violência simbólica, assim, que realmente não tem nome, das mulheres durante a pandemia, que tiveram que sofrer com todos esses impactos de não conseguir fazer o pré-natal, não ter com quem deixar seus filhos, quem protege, quem cuida, né? Quem cuida de quem cuida. E a gente não tem mesmo, assim, e eu me coloco aqui ainda como uma agente técnica do Estado que tenta fazer minimamente algum tipo de legislação, que tenta influenciar alguma coisa, e a gente não escuta, né? Então, o maior aprendizado hoje aqui é que essa escutativa, né? Que a gente, a proteção do Estado na violência contra a mulher, ela tem um monte de coisa na teoria, e a gente tem uma legislação muito reconhecida internacionalmente mesmo, é a quarta do mundo de maior proteção da mulher. A gente avança tipificando violência psicológica, e eu acho isso um avanço incrível. Mas quando chega no juiz, o juiz não acha que aquilo é uma violência psicológica. Então, o homem que quebrou uma garrafa de café durante uma briga, ele não fez uma violência com aquela mulher porque ela estava irritando muito ele. Então, a gente ainda tem a legítima defesa da honra nos tribunais. E eu acho que essa falta de sensibilidade, vocês passam por tantos processos, e acho que a área da saúde, a área da segurança, que atende essas mulheres logo no início, vocês têm tanta sensibilidade e tem esse contato direto, e isso parece que vai se esvaindo quando vai avançando nas instâncias, assim, porque cada instância você inclui mais homens, né? As mulheres ainda não ocupam esses espaços de grande poder que conseguem realmente influenciar. Então, hoje a gente está num congresso majoritariamente masculino que acredita que as mulheres já estão integradas, né? As nossas autoridades no mês da mulher disseram que as mulheres já estão praticamente integradas na sociedade, e que a gente não tem mais para onde avançar. Enfim, era mais ou menos isso que eu queria falar, porque eu fico eu aprendi muito, assim, e eu acho que eu fico um pouco receosa. Eu falo, eu acho que eu não tenho um bom trabalho para trazer para vocês, porque a gente devia ter escutado vocês, e a gente devia escutar mais, assim. Então, eu acho que falar da violência contra a mulher tem que ser mais interseccional, e não só na prática, mas também nessas instituições que ditam regras, que ficam cuspindo regras na nossa cara todo o tempo, mas que esquecem de escutar as principais vítimas e quem realmente está trabalhando com isso. Então, eu agradeço de verdade por esse espaço, que foi muito engrandecedor. Assim, eu espero que eu consiga levar isso em algum momento aqui na minha vida profissional. Eu queria só fazer uma observação, Laura, sobre a sua fala da legítima defesa da honra. Até ano passado ela podia ser usada, né? Mas aí ano passado o STJ emitiu uma decisão proibindo, né? Tem essa jurisprudência aí proibindo a utilização da argumentação da legítima defesa da honra por qualquer advogado ou, enfim, operador do direito em qualquer tribunal, que é um avanço, né? Porque até no passado essa era uma argumentação que era usada como se o bem a ser tutelado pelo Estado fosse a honra do homem, não a vida da mulher que foi vítima, né? Então, quando você falou, eu me lembrei, mas desde o ano passado, pelo menos na lei, né? Isso não pode ser usado nos tribunais, mas a gente sabe que a realidade prática do país, ela é outra. E aí, só para finalizar, achei interessante o que você falou sobre essas discussões das mulheres serem atendidas por mulheres. Eu acho muito válida essa discussão, só que
Hoje, por exemplo, isso não seria possível numericamente falando, porque a polícia é um órgão em que se espera que entrem homens, né? Então, quando uma mulher está na posição de policial, as pessoas até se questionam, mas por que você está aí? Não era para você estar aí. E eu acho que a gente tem que dar esse espaço para as mulheres, mas eu acho que continua aí só uma reflexão para a gente, enquanto mulher. Acaba sendo cômodo para o homem, porque ele não se esforça para entender a mulher como um ser humano que merece respeito. Não, deixa que para falar com respeito com outra mulher, eu coloco uma mulher. Então, eu acho que a gente pensa no atendimento prioritário da vítima, é óbvio, isso tem que ser o foco, mas a gente vai tirando cada vez mais responsabilidade do homem num sistema patriarcal, né? Não falando aqui de um indivíduo. Porque é como se você falasse assim, não, esse serviço aqui, para ele ser humanitário, ele precisa obrigatoriamente ser exercido por uma mulher. E aí você tirou a obrigação de treinar, de levar, né, elevar o nível de atendimento. Aí eu não sei o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, eu acho que as coisas vão se retroalimentando, mas é mais para a gente refletir mesmo. Eu acho uma iniciativa extremamente válida, né? Sempre que a gente está numa operação e vai ter uma mulher que vai ser revistada, uma outra mulher tem que revistá-la, né? E eu acho isso atitudes que elas são paliativas, elas são pro agora, mas levantei aí a reflexão para a gente pensar no futuro, se talvez esse tipo de comportamento não continue reforçando o distanciamento dos homens em entender como o tipo de comportamento desumano com a mulher é prejudicial para a gente enquanto sociedade. E aí, só queria complementar, Laura, que assim, a enfermagem forense está pronta para falar, viu? Você querendo ouvir, que eu acho que uma coisa que a Beatriz trouxe, que é muito importante quando ela fala que os enfermeiros podem ajudar no depoimento ao primeiro policial, eu ainda acho, Beatriz, que a gente pode contribuir, inclusive, quando a gente faz o nosso registro, porque enfermeiro tem que fazer o registro. Então, a partir do momento que eu escrevo o que eu vi como vestígio ali, já que a gente ainda não pode, né, fazer essa interação da coleta. Então, assim, isso já ajuda, né, tanto para a questão da segurança como para a questão da justiça. E aí, Laura, claro que a gente precisa de legislações que sejam mais, como é que eu vou dizer, práticas, né? Eu acho que nesse momento a violência contra a mulher, como está vindo, não dá para ficar só na teoria, nas suposições, que é como a Beatriz falou, né? Na atual conjuntura, não dá para colocar a mulher e fica mais fácil para o homem não se responsabilizar. Então, a gente precisa, na verdade, de uma legislação que consiga fazer com que o homem aprenda a tratar a mulher, né? E que realmente também tenha mais mulheres. E aí, talvez a enfermagem forense possa contribuir aí, né? Ajudando os policiais aí, ajudando a Beatriz no serviço dela. E, enfim, porque a gente tem que pensar que a pessoa mais importante de todo esse sistema é a vítima. Então, não é o meu ego enquanto enfermeira, ou policial, ou juiz. A gente tem que pensar no que é melhor para essa vítima. Com certeza. Com certeza. Doutora Laura, queremos saber aí o seu posicionamento a respeito. Não, doutora Lucimar, desculpe. Não, tá tranquilo. Até eu achei de suma importância trazer a Laura, porque a Laura tem esse olhar como governo, né? Então, ela trabalhou como governo. A gente sai da faculdade como ouvinte, né? Porque nós estávamos ali para trabalhar de uma forma assim, prestar os nossos serviços, o que era, né? É você fazer a inicial, né? Que a gente fala dos relatos. Isso quando a mulher quer denunciar, né? Porque a maioria, nós trabalhamos com mulheres que não querem denunciar. E assim, a gente ainda fala de uma sociedade que ela não acha que a denúncia, que na verdade ela acha que a denúncia é condicionada à vítima, né? Essa é o grande. E igual a Beatriz falou, que realmente desde o ano passado não é uma forma mais de defesa, mas infelizmente na prática ainda é utilizado. E assim, a gente tenta subir com agravos e fala assim, olha, é um absurdo, mas você gasta ainda seu tempo fazendo a sua defesa, tipo, a mulher, assim como a advogada, você gasta o seu tempo fazendo uma defesa e ainda falando para o juiz, assim, excelência, isso daqui nem cabe mais, sabe? Então, assim, todo o judiciário que você fica movimentando por pessoas que não, assim, que deveriam saber, né? E aí, o que eu trouxe quando eu falei com a Laura? Eu falei, Laura, você traz assim, mas na verdade quem aprendeu mesmo fomos nós, assim, deixar bem claro que a realidade
pelo trabalho de vocês, e o trabalho de enfermagem, ele é extremamente importante para a mulher. Por que eu falo isso? Tem duas coisas. Eu virei mãe na pandemia, e aí eu optei em ter meu filho na rede pública. E todo o serviço inicial foi pelo enfermeiro. Entendeu? E aí eu saio daquele papel onde é o médico e vem a enfermagem, né? E todas essas perguntas que vocês me falaram eram totalmente diferentes, porque quando eu venho e faço meu pré-natal, o meu pré-natal foi totalmente diferente, porque felizmente, né? Eu tenho ensino superior, e por ter ensino superior, querendo ou não, né? Eu tô um pouquinho à margem das pessoas que vão ter o filho, né? Na rede pública, só que as pessoas que andavam no meu pré-natal, a maioria delas, elas não sabiam que elas estavam sendo violentadas. Por quê? Porque eu tive um filho quase com 30 anos, e quem estava fazendo pré-natal era com 15 anos. E aí eu começo a pesquisar, mas qual é o motivo delas não saberem por que elas estão sendo violentadas, mesmo com pessoas, né, que têm relacionamento. E aí vem os dados, né? Do ano passado, quase 40%, arredondando, tá, gente? Quase 40% teve um aumento dessa violência contra a mulher. No primeiro ano que a gente vê, é mais ou menos 200 mil denúncias. Então, se a gente jogar uma matemática básica aí, vamos se falar que mais de 50%, ou seja, 400 mil, né, assim, o dobro, porque quando a pessoa não faz a denúncia, não quer dizer que não está sendo violentada, está sendo, o problema é que não está sendo prestado a denúncia, né, e aí a maioria dela mais de 50% são jovens, de 16 anos a 25 anos, que aí vem também o caso, né, se a gente casar com informações do feminicídio, porque a maioria é entre jovens, né? E aí a gente tem esses dados que casam. E aí, o que eu acho? Que a enfermagem, em todo esse trabalho, a gente verifica que vocês é a porta de entrada, assim como a nossa colega falou que a forma que ela chega no hospital, né, a forma que é falado, a forma que é acolhido. Então, hoje, a enfermagem, ele é um dos papéis, assim, principais no ato da denúncia. Porque ainda que não seja falado da denúncia, vocês vão investigar, vocês que vão estar lá de linha de frente e informar em meios termos, né, uma denúncia para o judiciário continuar. Aí, Lucimar, só dando uma entrada aí na sua fala, eu acho que chega uma coisa importante que a Beatriz já vem fazendo com seus policiais, que é a questão do treinamento, e para a gente que é da área de enfermagem, principalmente da enfermagem forense, é a questão da educação. A gente precisa educar esses jovens, né, na educação sexual também, para que eles entendam o que é uma violência sexual, o que é uma violência em si, os seus tipos, para que eles possam identificar. Também trabalhar a questão da cidadania, direitos humanos, direitos da criança, do adolescente. Então, é todo um conjunto, né? Que a gente pode sim trabalhar com a educação. Claro que isso não é exclusivo nosso, né? Eu acho que a Beatriz, enquanto polícia, pode trabalhar a questão, né? Essa questão também, você enquanto advogada. Então, assim, a gente, né, precisa puxar esse gancho para a questão da educação, que é importantíssimo. E quando a gente orienta essas mulheres, e aí eu acho que a Beatriz vai gostar mais dessa parte, inclusive para que elas não tomem banho, para que elas saibam aonde procurar, o que fazer, quem deve ser o primeiro, quem não deve. Então, toda essa questão de educação, ela faz muita diferença, principalmente na coleta de vestígios, e aí lembrando que o nosso objetivo final é a justiça social, é realmente essa mulher conseguir ter o retorno, né? Conseguir fazer com que aquele agressor seja punido. Então, a educação aqui, nesse momento, com esse tema, ela é fundamental. Muito bem, todos de parabéns. E chegou o momento da doutora Regina. Não, é o seu momento agora. Você vai desbravar, falando aí da enfermagem forense, e como conduzir todos esses casos mencionados. Na por essas verdade, doutoras. Por essas doutoras aí.
eu fico um pouco sem fala, né? Porque eu acho que cada uma foi falando e foi complementando a fala uma da outra e que ficou uma coisa muito completa, né? Só complementando o que a doutora Simone trouxe, o que eu trago é a importância da gente abrir essa comunicação, de explicar para as mulheres o que é a violência. Porque hoje o que eu percebo é que elas sabem que tem algo de errado, que elas estão em sofrimento, mas às vezes elas não sabem o tipo de violência, o que é uma violência, né? Então, é uma parte mesmo educacional que aí não fica só restrita à enfermagem, a gente consegue ampliar a todos os profissionais da área da saúde ou não, mas eu acho muito importante a gente abrir esse canal de educação, de prevenção, principalmente quando a gente fala em enfermagem, a gente fala em prevenção, né? A gente fala, vamos lá fazer uma palestra de hipertensão, de como prevenir o diabetes, por que não como prevenir a violência, como se prevenir, né? Então, a gente abrindo esse canal de comunicação, a gente pode atingir não só as mulheres, mas as amigas daquelas mulheres, porque elas podem observar alguns sinais e fazer o link, né, das relações delas, né? Então, eu tenho uma vizinha que uma vez eu vi ela e ela estava chorando e ela estava estranha. Então, as pessoas começam a falar entre si sobre a violência, sobre os sinais, né? Consequentemente, a gente traz o que a doutora Beatriz ressaltou da questão da denúncia, né? Então, isso é muito importante. E eu percebo o tanto que é importante essa questão da comunicação, da prevenção, da educação, das mães com os filhos, né? Da educação com os companheiros também, de não aceitar mais determinadas situações, né? Então, não tem como a gente falar de enfermagem, não tem como a gente falar de um problema de saúde pública sem falar da prevenção, né? Então, eu acho que fica aqui meu recado da gente abrir canais de comunicação, abrir canais de conversa para explicar mais o que é a violência para essas mulheres, que, consequentemente, elas vão se identificar ou identificar alguém ao redor delas que estão passando por esse momento, essa situação. Olha, eu achei a sua fala, assim, ela trouxe para uma sensibilidade ímpar, no sentido de entender o que é essa violência, porque às vezes ela vive num ambiente tão doloroso que ela nem sabe se está sofrendo uma violência, e isso vai sendo passada para toda a sua geração, para os seus filhos, para os seus netos, e infelizmente, se a gente não trabalhar de fato essas questões aí da prevenção, para vocês entender esses sinais, realmente fica difícil. E está aí, olha só, um grande trabalho aí para o pessoal da Comissão de Enfermagem Florense. Fico muito feliz de vocês estarem aí com esse compromisso com as nossas mulheres, para dar luz, né, à vida a essas mulheres. Fico muito feliz e tenho ainda 10 minutinhos, se alguém quiser fazer mais alguma colocação a respeito do assunto, podem ficar à vontade, porque eu estou muito feliz, porque eu tenho certeza que hoje nós estamos alcançando os nossos objetivos, que é estar dividindo esse espaço aqui, dividindo os nossos conhecimentos em prol da valorização das nossas mulheres, e diminuir a violência, diminuir os abusos
e a gente proteger ainda mais as nossas mulheres. Esse é o nosso grande intuito. Então, é isso que a gente quer. E essas mulheres que passam por vocês, né, por cada uma dessas profissionais que aqui estão, e acredito que o nosso público também está sendo preenchido de tantos conhecimentos, de sensibilidades, que vão acrescentar e ajudar a valorizar a vida desses mais vulneráveis. Eu abro novamente espaço aí para cada um, se quiser falar alguma coisa, a gente consegue... Eu vou, na verdade, finalizar, já vou aproveitar para me despedir, peço desculpa porque eu sou prolixa, eu falo muito sobre esse assunto, então eu ficaria horas conversando com vocês aqui. Mas, gente, eu amei, quero que a gente volte a discutir, porque a gente precisa... Vamos fazer uma roda de 4 horas de conversa, muito pouco tempo. A gente vai ter que discutir formas, unir estratégias, para que a gente possa ajudar as nossas mulheres. Gente, a gente pode muito. Nós somos educadores, eles precisam da gente, a gente precisa deles, a gente precisa afunilar, a gente precisa criar pontes, a gente precisa desbravar e alcançar o nosso objetivo maior, que é o cuidado dessas mulheres. Queria só finalizar agradecendo pela troca, pelo aprendizado aí, pela escuta. É só reforçar, assim, para finalizar, como vocês estavam falando, que às vezes, eu estou falando de casos específicos, mas para vocês conseguirem imaginar bem, essa mulher chegou no atendimento e ela está desacordada, está no atendimento, às vezes ela só vai passar pelo exame no ML daqui 10, 15 dias, várias lesões vão ter desaparecido, a importância desse registro, porque isso vai entrar oficialmente no curso do processo, né? Quando ela for examinada lá na frente, talvez ela não tenha mais nenhuma marca visível, mas ela vai ter o relato daquele primeiro profissional de saúde, daquele enfermeiro que atendeu e soube consignar isso tudo. Eu acho que a solução não é fácil, né? Ela passa por diversos caminhos do atendimento qualificado, à educação, há políticas públicas, a gente precisa pensar na sociedade para a mulher, a gente precisa pensar na cidade para a mulher, a cidade não é feita para a mulher hoje, né? A gente, fora do plano piloto, fora das regiões administrativas maiores, a gente circula em ruas que não passa um carro, não passa uma viatura, não tem um orelhão. Se essa mulher tiver em uma situação de risco, ela não tem nem como pedir ajuda, né? Então, isso passa aí pelo trabalho da Laura, de pensar nessas leis, nessas políticas públicas, de falar com quem está trabalhando ali, não que a gente saiba mais, mas eu acho que a gente tem isso para qualquer área, né? A gente tem a contribuir com a prática e pensar, enquanto mulheres, numa sociedade para mulher. A gente precisa ter representatividade em todos os locais, né? E a gente faz isso escolhendo, né? Escolhendo os nossos representantes, escolhendo em quem a gente vota, dando apoio para mulheres, para estarem em espaços de poder, né? Porque eu acho que esse é um caminho para a gente começar a ter a nossa pauta trazida com verdade, com seriedade, e a gente precisa colocar a nossa pauta, a nossa questão, a mulher como ator principal de várias outras questões, né? E eu acho que aí fica a reflexão para a gente no futuro também, para a gente tomar esses espaços de poder, esses espaços de ação, porque eu acho que esse é um dos caminhos aí, para a gente tentar diminuir essa diferença, porque é essa diferença sexista que é a grande alimentadora dessa violência de gênero. Dessa violência. Muito bem. Valda, queria só agradecer, parabenizar você pela iniciativa. Não sei se você percebeu, mas o movimento ele já começou a partir do momento que você consegue unir num espaço só. Mulheres que representam a polícia, mulheres que estão ali representando a justiça, a lei, né? E a lei. Então já é um movimento que se inicia, porque não é comum esse tipo de movimento juntar esses perfis diferentes, de um mesmo assunto, né? Em suas interseções ou não. Então, eu queria parabenizar pela iniciativa. Para mim também foi muito aprendizado. E foi um prazer enorme compartilhar um pouquinho, vocês viram um pouquinho da minha vivência, porque tem muita coisa. Tem muita coisa, verdade. Com os transexuais, com os homossexuais, enfim, é muita história para contar, mas acho que deu para
para entender um pouquinho do que a gente passa nas portas dos pronto-socorros aqui do DF. Muito obrigada. Nossa, gente, incrível. Nós vamos criar uma comunidade, hein? A favor das nossas mulheres e contra a violência. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria só finalizar também, agradecer mais uma vez. Eu acho que um pouco na linha do que a Domitila e a Beatriz falaram, eu sou sempre uma entusiasta das mulheres ocupando os espaços, assim, eu acho que esse é o nosso momento, a gente tem uma janela de oportunidade muito grande, essa janela está aberta há um tempo, mas talvez a gente ainda não esteja tão organizada para isso, mas ocupar os espaços de poder isso é essencial, porque existem estruturas simbólicas tão machistas que às vezes a gente não percebe. Por exemplo, no Senado só foi ter banheiro feminino no plenário em 2016. E às vezes a gente pensa, nossa, mas isso não é tão importante. Mas as senadoras, nem as senadoras, nem as assessoras podiam ir no banheiro. E se você não tem senadora, se você não tem deputado, você não tem lei, você não tem diretores de hospital, você não tem secretárias de saúde, você não tem governadoras, você não tem prefeitas, e enfim, você gera um espaço sempre que é ditado por homens para homens, e a gente fica ocupando os espaços sempre lá embaixo e levando a porrada literalmente e simbolicamente. Então, eu acho que esse espaço de que só mulheres estão presentes e estão sendo ouvidas e querem falar é sempre muito importante. Eu me coloco sempre à disposição também e agradeço muito, e eu espero que vocês também estejam sempre nessa de venham até nós, que a gente vai também até vocês, e a gente tentar fazer esse movimento circular e criando essa grande comunidade e aproveitando esse ano eleitoral muito importante para a gente pensar sobre isso também. Verdade. Muito bem. Mais alguém? Gente, eu queria só registrar um print aqui. Vocês topam? Opa! Maravilha, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui na minha tecnologia. Primeiro eu quero todo mundo olhando para a câmera sorrindo. Vou fazer um print agora. Eu vou mandar para a Valda. Maravilha. E aí a Valda distribui para vocês, tá? Para a gente registrar esse momento de troca que foi enriquecedor. Maravilha. Doutora Lucimar, doutora Regina, quer acrescentar mais alguma coisa? Aí, um minutinho para cada. Só agradecer, né, por este momento, né, que foi 1h30 aí, por aí, mas que a gente que sai mais com os saberes e a vivência de vocês na prática, e a gente, a partir de agora, principalmente nas minhas peças, eu digo assim, né, vamos tentar colocar ainda um olhar mais humano, né, principalmente com a questão das mulheres. Doutora Regina? Agradecer demais também, estou muito honrada de fazer parte desse momento aqui em mulheres, falando de mulheres, né? É muito sensacional isso. E só agradecer, e a Comissão de Enfermagem Forense do Distrito Federal está à disposição de vocês a qualquer hora, qualquer tempo. E é isso. Muito obrigada. Eu também quero agradecer, gente. Esse momento foi um momento incrível com vocês. Falo em nome do Conselho Regional de Enfermagem, da minha comissão em especial, que é a Comissão Saúde da Mulher, também dentro do Conselho. A gente também abre as portas, nós estamos construindo conhecimentos, e esses conhecimentos a gente só consegue alavancar, levar adiante, se for todas nós juntas, unidas, de mãos dadas, de braços dados, abraçadas e unidas. E é isso que eu desejo para todas vocês. Agradeço imensamente porque vocês, de fato, disponibilizaram esse tempo para poder contribuir com a mulher, contribuir com a valorização da nossa mulher, contribuir com a educação das nossas mulheres. Agradeço muito, muito, muito de coração, falo em nome de toda a enfermagem do Distrito Federal. Eles são muito contentes e felizes com vocês. Obrigado, gente. Beijo, 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 beijo. Valeu!